Bom, agora eu passo a palavra para a Laís. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Edma, você cravou, era entre 20 e 25 minutos, não foi? Isso. Pelo meu cronômetro, 25 minutos, viu, Edma? Não passou. Apesar de todas as informações que ela passou, deu certinho o tempo. E agradecer, antes de passar a palavra para Edson e Ricardo, eles terem aceito participar da banca, né, em especial a Ricardo, além disso, por toda a parceria, né, como diz Edma, foi Ricardo que chamou Edma para o laboratório, e eu tenho uma dívida, além de todas as outras, infinita com o Ricardo, porque ele chamou Edma, e Edma é essa criatura de luz que vocês conhecem, maravilhosa, e vocês vão perceber durante as nossas falas como ela foi uma boa aluna de TCC, né, e de iniciação científica. Então, para quem não conhece, eu vou ler o que estava no perfil do Lattes, do Edson e do Ricardo, né, para introduzir a formação, a titulação deles. Ricardo, vocês conhecem, mas Edson, a maioria de vocês não conhece. Ele participou de uma banca de um aluno de TCC de Ricardo, mas eu acho que faz 1 ou 2 anos, e talvez vocês não estivessem na banca. Então, Edson, ele tem formação em técnico agrícola, ele tem bacharelado e licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, ele é mestre em ecologia pela Federal de Ouro Preto. De 2005 a 2017, ele atuou como coordenador de projetos da Sociedade com Conservação das Aves do Brasil, com uma sigla chamada SAVE Brasil, né? De 2011 para cá, ele é professor de Biologia e de Química, ele tem um foco de interesse na biologia da conservação, com ênfase na ornitologia, na sensibilização ambiental e no engajamento de pequenas comunidades, né, e tem experiência em estudos de comunidade de aves nos biomas da Mata Atlântica e Caatinga. O professor Ricardo, né, para quem já não leu o Lattes dele, ele é graduado em Medicina Veterinária pela UFBA, ele tem aperfeiçoamento em programa de aperfeiçoamento profissional também pela UFBA, com desenvolvimento de vacinas, imunoterapia, e tem mestrado e doutorado em imunologia, né? Então, nós temos um biólogo na banca e um veterinário, sendo que o Ricardo, ele participou da elaboração intelectual e também da coleta desse material biológico que foi processado pela Edma, né, e que compõe o TCC dela. Eu vou tentar interferir, no mínimo, nas respostas da Edma na arguição de Edson e de Ricardo. Edma já está super madura como aluna de graduação, Ricardo sabe disso. Nas últimas reuniões que eu tive com Edma, eu tive pouquíssimas contribuições, porque o que eu penso, geralmente, em relação a solucionar os problemas que iam surgindo ao longo do texto, etc., da Edma, ela já tinha pensado. Então, ela já tem uma maturidade muito boa. Então, eu vou tentar deixar para falar em separado por último. E se Edson concordar, né, eu vou chamar ele para arguir em primeiro lugar, que geralmente a gente faz isso, né, a gente coloca um membro externo no primeiro ponto de arguição. Você concorda, Edson? Ou você prefere... Concorda? Está ótimo, pode ser sim. Então, tá bom. Obrigada, Edson, viu, por ter aceitado participar da banca. A gente está muito feliz por isso. Então, eu passo a palavra para você. Até logo. Até logo. Eu agradeço também, professora Laís, e agradeço a Ricardo, esse amigo. É uma alegria para mim estar aqui, uma honra estar com vocês. E agradeço a você, Edma, por ter me convidado e por essa confiança.
Inicialmente, eu queria te parabenizar pelo trabalho e queria dizer, assim, que a sua apresentação virtual aqui foi, assim, irretocável. Os seus slides eu não esperava diferente, porque eu assisti um pré-projeto seu no YouTube, de Plasmodium, e aí eu vi que você tinha feito slides maravilhosos. Então, eu queria pontuar isso. Eu vou passar para a parte escrita, vou fazer algumas considerações, você pode me interromper a qualquer momento, porque eu acho que eu vou preferir deixar as perguntas para o final, para que fique uma dinâmica um pouco melhor, tá bom? No primeiro capítulo, Edman, você fez uma revisão que eu achei, assim, excelente. E dizer que eu adoro revisão. Eu acho que as revisões, elas facilitam a vida de muitas pessoas, principalmente quando é uma revisão bem feita. Então, você construiu, já no formato de artigo científico, que é também um outro ponto positivo, uma revisão excelente para qualquer pessoa que for estudar esse assunto. No texto, eu coloquei alguns comentários de pequenos ajustes que eu acho que não vale a pena eu citar todos, depois eu posso te passar esse arquivo. Vou só citar um exemplo, assim, no terceiro parágrafo, na sexta linha, quando você fala assim, incluindo pistacídeos e araras, eu entendi que você quis dizer que existia trabalhos de pistacídeos e alguns específicos de arara, mas às vezes deu uma conotação que a arara não seria pistacídeo. Enfim, coisas desse tipo, mas muito poucas, que vai estar nesse arquivo que eu posso disponibilizar para você. Bom, no primeiro parágrafo da introdução, eu recomendaria, tem alguns artigos bem recentes de conservação de aves, tem um do Dr. Pedro Develay, que saiu esse semestre, que traz os principais problemas que as aves vêm sofrendo, dentre elas o tráfico, que você cita. Então, de repente, seria interessante citar esses artigos mais recentes sobre as ameaças às aves. Eu sei que é inevitável a gente citar o SIC quando a gente fala de aves, porque o SIC fala de tudo, e eu também cito pra caramba, tá ótimo. Mas aí você complementa com esses artigos mais recentes. Em alguns poucos momentos, teve algumas palavras que ficaram repetidas, próximas umas das outras. Então, no segundo parágrafo, na quarta linha, a palavra cativeiro ficou bem pertinho de cativeiro, então é interessante dar uma corrigida nisso. Mas, de maneira geral, como eu falei, eu achei a leitura da sua revisão extremamente prazerosa. Eu acho que, às vezes, quando a gente pega determinados TCCs, não vou negar que dá um pouquinho de preguiça de ler. Não aconteceu com o seu TCC. Eu achei super prazerosa a leitura e não foi cansativo. Então, isso indica que houve uma fluidez no seu texto, né? Quando você começa com os tópicos, você começou com um tópico falando sobre Araclorópteros, aí depois você falou sobre a formação dos pares monogâmicos, e aí um pouco mais à frente, você voltou para Araclorópteros. Talvez eu sugeriria tentar encaixar essa parte de conservação de Araclorópteros junto no primeiro item, só alterar os itens. E nesse item da conservação da espécie Araclorópteros, eu percebi que no seu último parágrafo, você colocou um parágrafo mais amplo de pistaciformes. E aí, talvez uma dica para o texto é a gente sempre começar do mais amplo e passando para o mais restrito. Então, eu ou excluiria, ou uma sugestão, é claro, ou encaixaria ele num outro momento. E eu acho que seria bem interessante, você citou a lista da Bahia,
que a arara vermelha está ameaçada. Mas seria bacana também você falar que ela foi extinta, literalmente, na maioria do estado da Bahia, em toda a costa atlântica, né? Inclusive, tem os trabalhos do Vide, do príncipe Maximiliano Vide, que ele coleta a arara vermelha aqui na nossa região, que tem até aquela escultura, né, aí na Olívia Flores, dele segurando uma arara vermelha. Então, talvez é interessante dar esse dado que a extinção regional, ela aconteceu mesmo. Então, não só citar que está como ameaçada na lista. Eu peço, quando eu estiver com 10 minutos, vocês me avisem. Eu esqueci de marcar aqui, eu não quero extrapolar. No item também do tráfico de animais silvestres no Brasil, no 4º parágrafo, na primeira linha, faltou você colocar um número, eu imagino isso, quando você fala que você estima que para cada animal silvestre vendido no comércio ilegal no mundo, 9 morrem. Eu imagino que teria um 10 aí, né? Para cada 10 morrem. Faltou também esse número. Eu achei... Professor, só perguntar, eu não acabei não entendendo essa última coisa. Só para eu anotar aqui direitinho. Tá, pode interromper, ótimo. Quando você fala assim, que estima-se que para cada animal silvestre vendido no comércio ilegal no mundo, 9 morreram na captura. Então, seria para cada 10. Só faltou um número 10 na frase. Eu imagino que foi isso, né? É porque é o que eu encontrei mesmo. Eu encontrei que de 10, sim, 9 morrem e 1 sobrevive. Isso. Eu deveria colocar desse jeito? É só colocar o número 10, porque a frase acabou, para cada animal silvestre vendido, 9 morrem. Aí parece que os 9 estão dentro desse cara. É só uma questão. Tá. Eu achei, assim, muito bacana você ter levantado a bola dos CETAS, porque os CETAS fazem um trabalho tão importante, eu sou suspeito para falar, mas é super bacana que você levantou. Eu acho que o trabalho deles é tão pouco divulgado. Então, como você coloca na sua revisão, uma revisão muito bem feita das portarias, isso é muito importante. Parabenizo por isso. E dos itens da sua revisão bibliográfica, a parte de sexagem das aves foi a que eu mais gostei. Eu achei, assim, perfeito. E inclusive, para um leigo ler, assim, eu até me considero um pouco leigo em algumas questões de biologia molecular. Então, foi excelente, né? A questão dos primers, eu não vou comentar muito, porque vocês são expert nisso, tenho certeza disso, né? Enfim, eu gostei muito desse capítulo, gostei muito da sua revisão. Eu acho que, assim, com esses ajustes, dá para publicar mesmo, e vai dar uma super contribuição mesmo. Bom, no capítulo 2, eu achei que a sua introdução, ela poderia ser um pouco mais trabalhada. Eu achei ela um pouco curtinha, até como é propriamente o seu trabalho, da sua coleta de dados. Talvez valha a pena dar uma ampliada nela, citar essa questão da extinção das araras, como eu falei, né, e dar uma ampliada. Né. Sim, só uma palavrinha aqui durante, é a norma da revista, na verdade, porque eu preciso ter, acho que é 1.500 palavras, não, 2.000 caracteres, 2.500 caracteres, uma coisa assim. E aí a gente está bem na tampa da tampa. Ela tinha ficado bem maior, só que estava com 5.000 caracteres, e aí eu tive que cortar bastante coisa. Mas o senhor falou sobre a extinção, né, que o senhor acha importante, eu posso tentar colocar essa parte, tirar de outros lugares. Bacana. Bom, que pena que porque fica um pouco abrupto, né, a introdução curtinha, o objetivo, quando a gente estava começando a gostar dessa introdução, aí vem o objetivo. Mas, enfim, foge da nossa governança, então está tudo certo. Na questão do material e método, você trabalhou bem os materiais e métodos, foi excelente. Eu adorei as figuras,
né? Que bicho bonito, que bom trabalhar com esse animal, né? Que coisa boa. E adorei as tabelas também, as suas tabelas ficaram excelentes. As legendas, assim, pode servir como modelo de legenda para tabela de TCC, assim. Ambas as legendas das duas as tabelas ficaram muito boas. A descrição da coleta e a extração super detalhado, né? Seus materiais e métodos também praticamente irretocáveis, né? Tem o N baixo, eu tenho que falar que um N12 é bem baixo, mas como você colocou, são os únicos exemplares em todos os CETAs da Bahia, então tá tudo certo, você trabalhou com o que era possível, a gente compreende. Quando você coloca na observação comportamental, seria interessante já aqui, eu acho, você citar os parâmetros que você avaliou. Eu depois vi que você citou mais na frente dos resultados, mas eu já colocaria. As imagens também ficaram perfeitas dos marcadores, com as legendas perfeitas. Eu falei com o Ricardo que eu tinha um certo receio de aceitar o convite, porque eu não sou expert em biologia molecular, e você me ajudou pra caramba, eu agradeço mesmo, aprendi muita coisa com o seu TCC. E talvez aqui no resultado, seria interessante você colocar a frequência de cada um dos comportamentos que você encontrou. Eu não sei se você cita quais os comportamentos que você encontrou nos casais, mas faltou talvez a frequência. Bom, estou acabando. No item sexagem, você dá uma contribuição ao método, que isso é excelente. Eu acho ótimo quando o TCC, além de apresentar seus resultados, contribui para a melhoria do método, e você fala como você trabalhou isso, e eu diria até que o seu TCC é mais amplo, é bem mais amplo do que o título inicial, né, porque você trabalhou avaliando o método, você estudou parte comportamental e também a parte da questão da sexagem. Então, o seu TCC é, inclusive, mais amplo do que propriamente o título. E, por fim, Edman, eu tenho algumas perguntas, mas são perguntas bem subjetivas, e eu vou explicar por quê. E eu acho que o TCC, ele é um momento bastante especial na vida de um estudante, e eu acho que, não só do estudante, da sua família, dos seus professores, de todo mundo, e ele tem uma função, antes de mais nada, que é você decidir do que você gosta, né? Você tem a oportunidade de exercitar o fazer científico, você tem a oportunidade de exercitar a escrita, de escrever um artigo científico, e aí, para delinear seu futuro, né? E aí a minha pergunta é nesse aspecto, é uma pergunta bem subjetiva. O que você achou de trabalhar com esse animal? O que você achou de fazer esse estudo de biologia molecular? E principalmente o que você achou de escrever um artigo científico? Porque às vezes a gente descobre que a gente gosta pra caramba, ou às vezes a gente descobre que a gente não gosta pra caramba. E isso determina muito o futuro que a gente vai seguir. Então, para fechar a pergunta, o que esperar da futura bióloga Edman? Quais seus sonhos, seus planos e por onde você vai caminhar? Eu torço muito que você siga firme, porque, como a professora Laís falou, você tem uma presença, uma dicção, uma fala, uma escrita, uma apresentação que tem tudo para brilhar, tá bom? Eu agradeço. Nossa. Obrigada. Fica até assim, sem jeito. Obrigada. Sobre o que eu achei de trabalhar com as araras, eu achei muito legal. Eu gosto de biologia molecular, né? Apesar de a disciplina mesmo, ela ser um pouco pesada, e os alunos geralmente têm um pouco de medo e tudo mais, foi um desafio no começo, mas trabalhando e fazendo as iniciações científicas, eu achei muito, muito legal, e é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero seguir nessa área da biologia molecular, engenharia genética e afins. E sobre as araras, eu fiquei
eu nem comentei isso com ninguém, nem com a Laís, nem com o Ricardo, mas depois que eu terminei esse TCC, de escrever tudo e ver direitinho o que é que precisava e tudo mais, eu fiquei com vontade de continuar a trabalhar com essas araras para saber os comportamentos mesmo, porque o nosso trabalho, ele foi mais voltado para a sexagem molecular, e não muito para o comportamento. O comportamento foi mais um resultado secundário do trabalho. Então, eu fiquei com vontade de saber mais sobre esses comportamentos, de realmente fazer essa observação comportamental mais sistemizada, para ver direitinho e ficar observando e fazer esse trabalho de comportamento mesmo. Também é uma coisa que me surgiu uma curiosidade, assim, apesar de eu querer mesmo seguir mais para a área da biologia molecular, essa área comportamental me deixou, assim, me deu uma balançada, assim, porque eu achei bem interessante. Os trabalhos que eu li, eu achei bem interessante. E sobre escrever o TCC, um desafio, né? Escrever artigo e colocar nas normas da revista é um desafio. Mas eu gostei. Assim, o durante é complicado. Agora, quando chega no final e você vê o trabalho finalizado, dá um negócio, uma coisa boa. Um prazer, assim, na alma. Edma, posso passar para o próximo membro da banca? Então, eu passo a palavra para Ricardo. Ricardo, está com você. Pronto, vamos lá. Também, deixa eu ver o horário, né? Que eu fico sempre tão perdido também. Primeiro, agradecer, estou super feliz de estar aqui com a Laís, uma super parceira de área e de tudo, assim, para a gente estar trabalhando junto há um tempão. A Edson, que é um grande incentivador também, assim, eu fico muito feliz de estar junto com ele e aprendo muito sempre com as coisas que a Edson traz, e é bem importante, assim, para a gente, um biólogo fundamental para a área daqui da região e tudo, e eu gosto muito de ouvi-lo sempre. E Edma, por todo esse trabalho e essa parceria também que vem se estabelecendo aí já há algum tempo com outras atividades também, outros trabalhos, né? E aí, como Edson sinalizou, até mesmo para contextualizar todo mundo que está aqui, Edma foi acabando mudando um pouco de projetos no decorrer da escrita, justamente por causa, enfim, por várias questões. Então, ela ia trabalhar com essa questão dos plasmódios, mas por todo esse processo da pandemia, ela acabou indo para esse trabalho com a arara. E é sempre muito tranquilo trabalhar com Edma, porque como ela já está no grupo e ela é muito comprometida com tudo que ela faz, ela participa de tudo dentro do laboratório. Então, ela acaba tendo trabalhos e vivenciando todos os trabalhos que estão acontecendo lá dentro. E aí, para ir mudando de tema, foi tranquilo, porque ela estava por dentro de tudo e fazendo parte de tudo. Então, eu fico muito feliz e acho que você tem características maravilhosas. Mas aí vamos para a avaliação, né? Senão, para eu falar um pouco do trabalho, e depois eu vou para o final e falo mais um pouco sobre isso. Bom, em relação à questão do trabalho, igual a Edson, eu acho que o texto está muito bem escrito, está super fluido, muito bem organizado, bem bonitinho, assim, e isso nos dá a liberdade de ficar pensando em várias outras questões, principalmente questões conceituais. Então, de uma certa forma, tanto a sua apresentação como a forma como você apresenta, a segurança que você tem, ela é maravilhosa, e o seu texto também. Então, isso facilita muito para a gente, e é isso, abre portas para a gente ficar pensando em outras coisas. Aí eu comecei a ler um monte de coisa aqui para trazer para a gente conversar juntos, assim, mas como desdobramentos do processo. Eu também fiz umas anotações, como Edson, alguns ajustes pequenos que, enfim, acho que não precisa discutir aqui necessariamente. Bom, você tem 2 artigos, na verdade, dentro do seu TCC. Você acabou focando muito em um, né, da apresentação. Você fez essa apresentação inicial, que serve como artigo, mas para deixar claro para as pessoas que você tem 2 artigos
produzidos, assim, né? E o que eu senti, talvez, no resumo, eu botei no resumo do início, você valoriza muito o segundo, mas não muito o primeiro. Você aponta apenas. E aí eu fiquei na dúvida. E aí, quando eu fui lá para baixo, quando eu entrei no segundo, quando eu entrei no primeiro artigo, é que eu entendi mais o que é que você estava fazendo, assim. Então, eu acho que talvez valorizar esse artigo. É como o Edson disse, o seu TCC está muito mais amplo do que coloca, né? Assim, justamente por conta disso, em relação a essa estrutura. Então, esse é um ponto, tá? Deixa eu ver outra coisa. Sim, e aí eu acho que também a gente pode rever, eu fiz umas sugestões para você em relação à questão peraí, deixa eu só pegar o carregador aqui. Em relação à questão das palavras-chave. Eu achei que, a princípio, tem muitas palavras-chave de busca. E às vezes isso acaba perdendo um pouco o foco, sabe? Porque tem coisas que você não se aprofunda tanto. Por exemplo, você até sinalizou, você bota comportamento entre as coisas, mas você não faz um trabalho tão fundo de comportamento assim, sabe? Então, talvez a gente possa enxugar um pouco essas palavras-chave que você coloca aí. Deixa eu ver o que mais, assim, de pontos que podem ser discutidos aqui, assim, né? Bom, tá. Uma das coisas que eu acho que é importante, já que você já começa a colocar na sua introdução, eu acho que só passou, mas é importante a gente discutir, que é a questão dos casais e pares, né? Usa a palavra casais ou usa a palavra pares. Lá embaixo, no segundo artigo, aí você já aprofunda mais e fala sobre essa questão dos pares, e não como casais. Mas na introdução, num dos últimos parágrafos, você bota casais. Você fala casais heterossexuais. Talvez padronizar, você já padronizou como pares, então deixar pares mesmo, assim, em tudo. É só em um momento que você coloca isso na introdução e... Passou totalmente despercebido, isso não era para acontecer. Não, mas é isso, por isso que eu senti, porque você fala lá embaixo, né? Você descreve mais isso. Dos pares em relação à questão casais e pares. Então, esse que é um ponto. Bom, vamos para uma questão que, para mim, também eu fiquei pensando muito, e é um ponto bem bacana para a gente discutir, inclusive que estou super feliz que tem bastante estudante aqui também, que é a questão um pouco das referências. E aí, nas referências, eu sugiro que você troque uma delas. E tem até outras que já tem lá, e eu posso lhe falar também, eu lhe envio. Edson sinalizou, né, de artigos mais recentes que você pode trazer, e eu acho que isso é massa, porque aí você contextualiza bem e também traz esse estudo da arte, né, do que tem agora, assim, e que foi validado, e que passou por grupos de pesquisadores e tal. Então, eu acho massa, até anotei aqui também para eu pesquisar o Pedro, como Edson trouxe, para eu dar uma olhada também. E aí eu queria falar sobre o Renktas, que você usa muito essa referência, né? Muito assim, ele aparece muito. No segundo artigo, ele só aparece uma vez. E no primeiro, ele aparece muito, assim. O que é que eu sugiro? O Renktas, ele é muito importante, assim, ele é um relatório, na verdade, né? Ele não é um artigo, e ele é de 2001, já há muito tempo atrás, né? Já tem 21 anos que ele foi feito. E qual é a principal questão aí? Eu acredito muito que os relatórios, eles são fundamentais, principalmente nas organizações não governamentais, as ONGs, que elas vão trazendo informações, eles estão pesquisando, vendo muito, sabe, e vivenciando muita coisa, e acaba sendo importante, até mesmo para direcionar e abrir os estudos para aprofundar, porque às vezes não dá para aprofundar tudo assim, né, mas precisa mostrar umas luzes,
para os pesquisadores, para as pessoas que estão fazendo DCC, mestrado e tal, para aprofundar. Então, eles são fundamentais para isso. Mas, de uma certa forma, o que acontece? O relatório, ele não passa por uma comissão de avaliadores que possam ver questões de metodologia, ver como foi a metodologia, ver se a metodologia é adequada ao que está colocando como resultado, e que isso nos dá garantia. O Renktas, por exemplo, esse relatório, ele fala, logo no início, que foi feito um levantamento, né, em relação às informações, planilhas, mas não fala quais foram os setas, quais foram todos os órgãos que foram avaliados ou não, como foi que chegou. Então, tem questões da metodologia que não fica claro, e aí, às vezes, a gente não tem a total segurança em relação à metodologia. Então, por isso que eu quero deixar para que a gente pense sempre em relação à questão dos artigos científicos para trazer esse embasamento. Não é desvalorizando um ou outro. A questão é só mesmo para pensar, principalmente nesse olhar dos pares, que é importante para fortalecer os trabalhos, né? Quando a gente olha pelos pares, ele é importante. Então, só para ver, por exemplo, tem um trabalho de Destro, que eu já falei até com vocês há alguns momentos, sempre acabo falando muito dele, que ele faz um trabalho, já é de 2011, já está desatualizado, mas, 2001, ele faz 2011, e ele fala quais são os setas que ele faz no Brasil todo, os setas vinculados com o IBAMA, e tem a lista de quantos animais chegam, quantos animais de cada espécie está presente. Então, por exemplo, já tem aí trabalhos científicos que podem lhe dar a resposta, que a informação que o Renktas lhe abriu como curiosidade, mas que você consegue achar de uma forma sistematizada, melhor assim, sabe? Então, eu sugeriria essas mudanças, assim, tirar o Renktas e deixar mais esses artigos científicos. Só para a gente ver aqui, por exemplo, no segundo artigo, eu vou indo e volto porque tem essas relações, né? No segundo artigo, você coloca... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. Dentre os fatores que levaram à perda da biodiversidade está o tráfico de animais silvestres, sendo as aves o grupo mais afetado por este. E essa é uma referência do Renktas que você usa. Essa referência aí, a gente tem vários outros autores nos artigos científicos que mostram que o tráfico ele é muito impactante. O próprio Destro, fez uma tese de doutorado agora com 4 artigos, há poucos anos, que é muito interessante e que ele traz muitos dados, assim, dados da comunidade, por exemplo, a importância da comunidade no processo como um todo e desses valores. Então, são coisas mais recentes, e aí você poderia colocar essa informação, por exemplo. Aí, no segundo artigo, você tiraria o Renktas e colocaria só artigos científicos, entende? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, assim, para a gente discutir. Uma outra coisa é que, nesse da revisão, o primeiro artigo, né, da revisão, tem um momento que você fala, e você fala também na sua apresentação, que essa metodologia da biologia molecular, utilizando esses primers, né, essa sequência que você está utilizando, são para aves não ratitas. E aí, como é um trabalho de revisão, eu acho que seria interessante você colocar, e as ratitas, como funciona, como a gente consegue ver essa questão? Tem algum método da biologia molecular? É outro gene? Qual é? Sabe, nesse da revisão, para deixar mais profundo, assim, abrir mais o leque. Né? Você fala das não ratitas, e aí pode trazer também das ratitas, se você quiser, se você chegou a ver, para ver qual é o primer e tal, e quiser depois... ou falar logo agora também, né, para a gente ir numa conversa. Você também. Eu não vou lembrar agora de cor o nome do primer, mas existe sim trabalhos especificamente para aves ratitas, eu já li alguns, e tem sim primers específicos. Massa. Então, isso eu acho que é importante trazer, e já que você já viu, não vai ser difícil de você
pegar. Pensando nesse lugar da revisão, sabe? Como Edson sinalizou também, eu acho que o seu trabalho, esse primeiro capítulo, ele está ótimo, e está também, e é uma sugestão que eu faço até, ele está muito organizado como um capítulo de livro, porque você sistematiza muito, traz os setas, traz a conservação, traz a biologia molecular, muito mais como um capítulo de livro, no meu olhar, assim, do que um trabalho de revisão, assim, né? Porque no trabalho de revisão, de uma certa forma, você fala do descritor, do Google acadêmico, mas a gente teria uma metodologia mais aprofundada, tipo, você teria que botar quais são os descritores que você utilizou para fazer a pesquisa, quantos artigos vieram de cada coisa, né, para organizar como um artigo. Mas a organização dele está linda como um capítulo de livro também. Então, a possibilidade de pensar. E está aberta a submissão até o dia 11, daqui a uns 3 dias, em um livro que é Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Eu acho que casaria muito o título, né, com essa possibilidade dessa submissão desse artigo. É do Atenas, né, a editora. Depois eu mando para você também, para ver, para que vocês possam avaliar, a Laís e vocês juntas, assim, né? E o livro é bem bacana, Ecologia e Conservação da Biodiversidade. E aí ele estaria já organizado em forma de capítulo de livro. Então, acho que seria bem bacana ver isso. Bom, vamos lá, deixa eu ir adiantando, depois eu mando essas coisas para você, que são alguns outros detalhezinhos de acrescentar e tal. No segundo artigo, que é esse que você traz com maiores de resultados, assim, também acho que ficou muito bacana e é ótimo de ver que você pega o trabalho, né, da biologia molecular e aprofunda bem ele. Porque se fosse um trabalho de comportamento, por exemplo, como tem, você falou aí na sua questão de tentar aprofundar, né? Então, no grupo que a gente está trabalhando, tem isso, assim, as meninas, tem Ana Tereza que está com a proposta do mestrado lá com essas araras vermelhas lá de Porto Seguro. Então, de tentar ver alguma coisa em relação a aprofundar. Ana Tereza roubou minhas araras. De aprofundar já, porque são pontos importantes e bem bacanas da gente ir vendo, né? Tem Pérola trabalhando com as araras daqui e pensando já no trabalho também dessa questão dos comportamentos. Então, é uma equipe bem bacana, tem, né, os outros estudantes, e aí eu quero agradecer todo mundo que está participando disso, e falar também rapidamente de Bárbara, que também fez parte da coleta desse material, junto com a Ana, né? Mas aí o que é bacana disso? É porque você aprofunda bem a parte da biologia molecular e apresenta para a gente. O bacana é que, às vezes, quando a gente está numa área de comportamento, a gente não compreende muito ou aprofunda muito a biologia molecular. E aí, como você faz isso muito bem, então você traz outros desdobramentos do que se um trabalho de comportamento pegasse a informação de que sexo é cada coisa, entende? Então, é justamente para a gente perceber como você consegue ampliar mais o estudo da arte sobre a área, né? Quando você traz a imagem, por exemplo, de como ampliar para fazer a leitura mais clara, porque se fosse uma outra pessoa, poderia passar simplesmente, não consegui desse animal, e passaria no animal número 1 que você apresenta, né? Você traz até a imagem, a figura, como fazer isso. Então, isso tudo já facilita muito para as pessoas que estão utilizando da biologia molecular em outras áreas, assim, né? Então, eu acho que o artigo está muito, muito bem escrito, muito bonito, e todas as referências que você acaba trazendo, elas são bem potentes, né? Sinalizar, então, justamente isso, talvez no resumo, colocar isso, que são as araras que você está neste momento, né, no momento do estudo, em cativeiro. Você fala na sua Materiais e Métodos, mas no resumo, acho que também é importante sinalizar. Hoje já tem chegou uma outra arara no Setas daqui, uma arara vermelha, né? No Setas daqui de Vitória da Conquista tem mais uma, que chegou agora e tal, então, mas é importante sinalizar que é naquele período enfim, né, nesse processo. Também eu sugiro para a gente rever, e eu fiz as sugestões também, apenas como sugestões das palavras-chave,
para diminuir um pouco mais, né, nessa pegada, porque, por exemplo, só para a gente ir vendo, nesse segundo artigo, você trabalha muito a biologia molecular, muito a questão das araras e dessa questão, e faz essa relação com o comportamento. Nesse momento, você não traz informações sobre o tráfico de animais silvestres, ou não é o seu foco de estudo. Então, eu acho que, por exemplo, quando você coloca na palavra-chave, né, tráfico de animais silvestres, talvez a palavra deixar só setas, e aí faz a relação, porque não é um tema na palavra-chave que você vá aprofundar. E nesse processo, eu queria que a gente também aprofundasse um ponto, e aí eu deixei aqui também em anotado, que é quando você fala, que você vai falar sobre a questão dos setas, e a importância disso, né? Tem uma frase que você bota, diante de baixo financiamento governamental, e aí você bota a referência, né, que é uma PUD de Santos, de um trabalho de 2018, pronto, aí é essa parte, né, do baixo financiamento governamental. Estamos numa época do Brasil que é muito importante falar sobre isso e pensar sobre isso. Então, é necessário financiamento para os setas, para os trabalhos de conservação, né, em relação a toda a importância da biodiversidade. Então, esse é uma bandeira que precisamos sempre estar defendendo. E aí você continua, a maioria dos setas não realizam os exames recomendados pelas diretrizes que os regem, dentre elas a sexagem. E aí você coloca Brasil 2015, que é a instrução normativa. Eu acho que a gente teria que reformular essa informação por causa daquilo, né? É uma questão que é da sua vivência, né? Dessa relação com o setas que nós temos aqui, mas não está dentro do seu trabalho em relação ao levantamento, se os setas fazem ou não fazem, como eles fazem. E essa referência que você traz é a instrução normativa, que também não é uma informação que fez esse levantamento. Eu acho que é um trabalho, por exemplo, necessário, né, de avaliar como os setas do Brasil eles estão conseguindo dar conta da realização desses exames, através dessas parcerias que você coloca. Mas é só porque senão fica como se fosse uma informação que a gente precisa ajustar, sabe? Não está na instrução normativa. E eu entendo o que você quer dizer com isso, pela sua própria vivência e convivência com os setas, e entender isso, mas não é uma informação que está num artigo, ou que você levantou. Então, a gente teria que reformular, pelo menos, essa parte, né? Eu acredito, como você, né, que precisamos, sim, de mais financiamento para os setas, mas, dentro do artigo científico, você tem que trazer esse embasamento, de onde e como foi. É só mais isso. E só uma coisa, não tem referência sobre isso, tanto é que o que eu coloquei é um APUD, né, eu nem consegui encontrar o artigo de onde veio essa informação, então, assim, é muito difícil de encontrar essa informação de que realmente, comprovadamente, não tem o financiamento adequado para realizar todos os exames e tal. Massa. Então, o trabalho tem, só para ir vendo, né, como o grupo está se movimentando, nós estamos com uma aluna de doutorado, né, com lá e tudo, que é um trabalho junto com a Alexandre Schiavetti, que o objetivo é tentar fazer um levantamento de custos de papagaio, por exemplo. Quanto custa em relação à alimentação, a exames, tudo, para fazer um trabalho de reintrodução, por exemplo. Né, então, isso é bem bacana. E tem também, que a gente fica sempre conversando com o Gisele, do Setas, que tem, o Setas daqui tem, e ela é muito responsável também por isso, por uma organização de dados muito, muito precisa das informações de quantos animais entram, quantos são para devolução, para a natureza, os projetos, a importância dos setas na comunidade, por exemplo, esses trabalhos de formação, que é fundamental para a formação de estudantes que vão trabalhar nessa área, por exemplo, a presença dos setas é fundamental, então, talvez um mestrado de Gisele aí, a gente já alimentando um pouco mais para frente, que agora Edson e Gi estão com Lívia, se preocupando mais com Lívia, linda. Mas só para finalizar, que aí eu fico falando muito sobre essas coisas, e aí eu queria depois até conversar mais com vocês,
sobre essa questão da formação dos pares, que aí você bota pares heterossexuais e pares homossexuais. Você também coloca lá no texto que essa definição ela é diferente da definição dos seres humanos, né? Como nós lidamos e entendemos a questão da heterossexualidade e da homossexualidade. Mas eu acho que são termos ainda muito carregados de significados e símbolos, simbolicamente. E para os animais, nós temos outras perspectivas. Eu estou muito pensando nisso, e por isso que eu fiquei lendo um monte de coisa. Eu vou lhe mandar uns 4 artigos aqui que eu estava tentando ver, que é como a gente pensa isso em relação à questão dos animais. Eu ainda não cheguei a nenhuma definição, por isso eu queria dividir isso com vocês, né, com a Laís e com você, para a gente pensar. Eu mando para vocês depois essa questão, que nas aves tem essa formação monogâmica, social, tem uma importância da formação monogâmica social e da possibilidade da poligamia genética. Então, quando você fala da monogamia social, muitas espécies de aves, elas se aproximam e vivem juntas porque tem determinadas vantagens nisso. E isso é independente se é macho-macho, fêmea-fêmea, macho e fêmea, né? E aí eu acho que a gente poderia tentar aprofundar um pouco mais nisso, porque eu faço uma pergunta para você, rapidamente, assim. Você tendo esse par aí, que é o par que você chama homossexual, que é macho-macho, o que é que você acha dele? Você levaria ele para o processo de soltura? Ele teria função? Como seria se a gente pensar nesse lugar reprodutivo? O que é que você acha que você faria com ele? É uma questão complexa que não seria uma resposta, né? Não se preocupe com isso. É só para a gente ir incentivando o pensamento científico. Tá. Assim, obviamente que eu não vou ter uma resposta para isso assim do nada. Mas eu acho que eu realizaria, sim, a soltura desse par. Porque, não sei se estou errada, mas eu li alguns trabalhos também que falavam sobre essa poligamia genética, né? Que é quando eles faziam a avaliação dos filhotes e percebiam que naquele ninho tinham filhos de outros pares. Nem todos eram filhos... nem todos eram irmãos dos mesmos pais, vamos dizer assim. Isso. E aí, isso significa que tem essa cópula extrapar. Então, eu acho que mesmo que esse par seja macho-macho, fêmea-fêmea, na natureza, no momento da reprodução e tal, talvez eles acabem copulando fora do par. E aí, eu não sei se eu estou certa, se eu estou viajando, mas é um pensamento que eu tive, assim, só. Lindeza, e é isso, e é esse artigo que eu também peguei também assim sobre isso, né, para ver, e Gisele, que tem uma experiência grande em relação à questão dos papagaios, né, de reintrodução. Gisele acompanhou a primeira reintrodução de papagaios de Amazônia estiva do Brasil. Gisele fez o monitoramento todo, e tinha um par, assim, que era macho-macho. E nos monitoramentos, o que aconteceu foi que tinha um outro par, que era macho e fêmea, ela conta isso pra gente assim. O macho faleceu, né, depois que foi solto, e essa fêmea ficou junto com esse par macho-macho. Teve filhotes, e os 3 cuidavam dos filhotes. Então, em relação à questão ecológica, a gente não pode só fechar em relação a só vai ter filhote os pares heterossexuais. E para conservação, quando a gente pensa em conservação, em projetos de reintrodução, é um dos pontos que avalia se foi bem sucedido. Tem filhote ou não tem filhote? Né? O grupão, quando você solta. Então, talvez a gente discutir um pouco, trazer isso que você falou agora, um pouco também para o texto, para não... para que as pessoas possam entender que é importante entender essa proporção, não apenas por essa questão da cópula, mas a importância do pareamento. Ele vai trazer maior segurança para eles, para o bando e para aqueles 2 animais.
troca de alimentação, né, limpeza, tirar ectoparasitas. Então, tem fatores para animais que são monogâmicos, né, a monogamia social. Então, talvez falar um pouco sobre monogamia social e a monogamia genética, né, em relação a essa questão. Talvez usar esses termos, ao invés de a monogamia social e monogamia genética. E nem sempre, a maior parte tem esse trabalho de Arara Canidé, que você está sinalizando, que é lindo também, que ele faz isso. Na natureza, eles ficam acompanhando, porque essas aves usam os mesmos ninhos, ele fica acompanhando em várias gerações os filhotes daquele ninho, daquele par. A maioria das gerações, durante os anos, eles são irmãos idênticos, assim, do mesmo pai, da mesma mãe, mas uma hora ou outra tem um outro pai ali que chega naquele ninho, e mesmo sendo aquele par. Então, isso tudo vai fortalecendo essa monogamia social e a monogamia, ou a poligamia genética, para que a gente entenda isso. Eu acho que isso vai dar um up assim, no processo, e talvez a gente consiga tirar essa terminologia homossexual que é tão já característica para a gente. Quem está lendo simbolicamente já tem uma característica muito forte, que não é o que coloca no texto, assim. E você explica, você fala, não é a mesma coisa, mas a gente falando vai, né, já leva para esse lugar. Para mim, o que você tem como resposta é o que eu acredito também, e tudo isso me mostra o quanto você leu para fazer esse trabalho, o quanto você se dedicou. Isso para mim também, e para a gente discutir aqui, é justamente a formação de um pesquisador da área, né? Então, o pesquisador da área, ele precisa se aprofundar naquilo que está fazendo, né? Tem toda uma função social, as araras são lindas, as fotos que você trouxe e tudo, é bem bacana estar próximo a elas, vendo elas e tudo, mas também não é uma ação assistencialista que você está fazendo. Eu acho importantíssimas as ações assistencialistas, mas também pensar que a produção de conhecimento vai auxiliar muito em outras ações com os outros grupos de animais, enfim, né? Então, para ser um pesquisador assim, nesse lugar da formação, tá trabalhando, trazendo essas questões e pensando junto, construindo, isso você já está mostrando, e que é muito presente. Eu anotei também do príncipe Maxiliano que Edson falou. Nós tínhamos aqui, na região nossa, aqui, nós tínhamos arara vermelha. Né, tem o registro dele com as araras vermelhas aqui, quando ele passa por aqui, né, nessa região sudoeste da Bahia, e não tem mais, né? Então, isso talvez seja bem importante pensarmos, né? Não está na lista ameaçada de extinção, e isso também abre outra questão, que só trabalhamos com animais que estão ameaçados de extinção, e os outros? E o papagaio verdadeiro, que tem uma grande dispersão, e como você mostra lá, a região do norte, que está bem no seu texto, bem claro, a presença dessas araras. Então, já que tem lá, essas aqui, tanto faz, pode ficar preso, ou pode ficar... Né, como trabalhar com elas, e qual a importância do trabalhar com elas. Então, acho que o seu texto, a sua forma de olhar para o material que você produz é linda. Eu fico muito feliz, e eu acho que é o que também Edson e que Laís estava sinalizando, você tem uma característica maravilhosa de síntese, de pensamento claro, sequencial, assim, que nos apresenta de forma palatável as coisas, né? Essa também é uma característica fundamental e que você tem muito, que é justamente deixar mais simples as coisas, não trabalhar com esse lugar do conhecimento distante, né? Nós temos cada vez mais aproximar esse conhecimento da população como um todo, e aí precisa de pessoas que entendam e que saibam passar isso de uma forma fluida, leve, e acho que você está muito nesse lugar. Já sei que eu passei meu tempo muito, quero muito agradecer, e eu acho que você tem um futuro lindo. Espero que você continue aí nesses trabalhos e nesse desenvolvimento, e quero muito acompanhar todo o seu desenvolvimento. Muito feliz desse momento de estar aqui com você, com esses colegas, fazendo parte da sua banca, e nesses momentos
difíceis de pandemia, e isso nos deixa com o coração aquecido. Super feliz e agradeço muito, muito, muito. Beijo, terminei aqui. Obrigada, Rick. Então, eu vou fazer uma fala rápida para que eu e Ricardo e Edson possamos nos afastar da sala para a gente conversar a parte e depois a gente volta. Carol, a gente deve sair, se encontrar numa sala do Meet e depois pedir a licença para voltar para a sala para você, é isso? Oi, é isso. Pode se encontrar em qualquer outro aplicativo, até pelo WhatsApp, se quiserem. Tá certo. Só não esquece de fechar o som aqui. Não, eu vou sair da sala e depois eu vou pedir para voltar. Ah, tá, entendi. Tá bom? Certo. Ou eu posso silenciar o microfone e a câmera, é mais prático, né? Você não precisa aprovar reentrar. É isso, né? Mas alguns já estão entrando automático aqui. Quem já entra nessa sala, quando volta, geralmente já entra automático. Pronto, então eu vou sair. Então, vou fazer algumas considerações bem rápidas, né? A gente é muito bem-vindo o arquivo que Edson e Ricardo vão passar. A gente vai incluir o trabalho, os artigos que Edson mencionou do Pedro Develey, né? Eu tinha a impressão que a gente tinha citado que havia umas regiões de extinção local, mas eu acho que a gente citou, mas a gente vai tentar dar uma importância maior, já que é no artigo de revisão, pode aumentar um pouquinho o texto e colocar registros desse príncipe maximiniano que Ricardo comentou, que Edson havia apontado. Então, a gente vai fazer uma revisão bem detalhada dos arquivos que vocês enviarem para a gente para encontrar essas informações e incluir no texto. Eu acho que mais que vale a sugestão. Edson, introduções curtas acabam comigo, porque quem me conhece, Ricardo me conhece, sabe como eu gosto de detalhar as coisas. Então, foi muito difícil para a Edma encurtar tanto a introdução do capítulo 2, a gente encurtou até o limite permitido periódico escolhido, e realmente é muito difícil escrever tão pouca coisa na introdução, quando a gente teria outras coisas que a gente acha importante para citar. Em relação aos parâmetros comportamentais do materiais e métodos, eu também tinha ficado na dúvida se a gente deveria citar nos materiais e métodos ou nos resultados. No entanto, geralmente eu cito no materiais e métodos, a gente acabou não fazendo isso, porque como nos resultados, o tempo curto de observação já gerou poucos dados de resultados, e na introdução, na metodologia, a gente acabou colocando os referenciais teóricos, da onde as metodologias, os comportamentos, os comportamentos já foram reconhecidos, e nos resultados a gente listou os comportamentos, mas a gente vai revisar se dá para tirar dos resultados e listar os comportamentos na metodologia, que já tinha ficado um pouquinho longo. Realmente, eu também concordo com você, Edson, que o TCC ele acabou ficando com conteúdo mais amplo que o título. O título do TCC, ele tem relação com o título do capítulo 2, né, que é o artigo científico que a gente pretende publicar. A grande questão, que a gente pensou, quando amplia muito o título, é que muitas vezes os referis dos periódicos, eles argumentam que não cabe no escopo do periódico, considerando que é comportamental ou que é biologia molecular. Então, se a gente divide muito igualmente a biologia molecular, a biologia comportamental no artigo, periódicos mais voltados para a biologia molecular podem comentar que aquilo é um trabalho de comportamento, e periódicos mais voltados
essa parte mais ambiental, comentar que aquele é um artigo mais relacionado à biologia molecular, e a gente já tem passado por isso em submissões anteriores. Então, depois eu vou ver com a Edma e mesmo com a Ana Carol, se a gente amplia um pouquinho o título do TCC, que não necessariamente precisa ser o título do artigo, que é o capítulo 2. Mas bem observado por você e eu concordo. Ricardo, em relação a muitas palavras-chave, realmente esse periódico que a Edma escolheu, ele não tem limite de palavras-chave, mas a gente vai encurtar, vai diminuir o número delas, como você mencionou. Eu também não, da mesma forma que a Edma, eu não tinha percebido que a gente havia comentado sobre casais, a gente até fez uma revisão geral, e eu achei que estava em todas as citações como pares, a gente tentou ser bem, assim, padronizar bem as expressões, para não usar expressões que querem dizer a mesma coisa, mas expressões diferentes ao longo do texto, sempre usar a mesma expressão, e no caso de casais e pares, nem quer dizer a mesma coisa, a gente vai fazer essa correção. Concordo com você, realmente me passou, né, a substituir esse trabalho do Renktas de 2001 por artigos mais atualizados e por artigos científicos, dentre eles o do Destro 2011, que você mencionou, a gente vai fazer isso. Em relação às aves ratitas, a Edma já respondeu. Achei fantástica a sua sugestão da gente submeter o primeiro capítulo para esse livro de Ecologia e Conservação de Biodiversidade. A Edma, quando terminar aqui a banca, vai olhar as regras, né, as normas, para ver se está muito distante do que a gente já tem, visto que você comentou que são 3 dias que a gente tem para adaptar, e a gente, caso seja possível que as normas não sejam muito diferentes em relação ao tamanho de texto, a gente vai pedir para vocês já enviarem os artigos hoje, os arquivos hoje, para elas já incorporar as sugestões nesse capítulo 1. Essa questão dos artigos não descrever, né, as interpretações dos GEs, e principalmente as frequências dos resultados que são não conclusivos, é realmente um problema, né? A gente revisou, a Edma, na verdade, revisou os artigos, mas eu já tinha percebido em TCCs anteriores que um grande problema que a gente vê em biologia molecular, fazendo essas técnicas menos avançadas, né, que são a eletroforese em gel de agarose e a PCR convencional, mas é o que a gente pode fazer aqui, e também é super assertivo, né, vocês viram que deu menos de 10% de conclusivo, isso é um resultado muito bom, né, que os artigos, eles não mencionam, eles mencionam que deu certo, mas eles não mencionam a percentagem de resultados inconclusivos. Então, quando você está padronizando um teste de biologia molecular no laboratório, e você procura os primers, e você procura as dissertações, as teses, os artigos, eles não mencionam o quanto difícil ser assertivo quando você usa aqueles padrões descritos na metodologia. Então, ele até coloca, né, a gente teve, dessas aves estudadas, tantos eram desse sexo, tantos das outras, mas ele não coloca a quantidade de aves de material biológico em que a sexagem molecular ela não foi conclusiva. E isso é um grande problema, porque no laboratório, na prática, né, a gente pode ter com 2 pares de primers resultados de conclusão completamente diferentes, né? Apesar deles serem assertivos, eles podem não ser tão conclusivos um em relação ao outro. Então, a gente fez questão de enfatizar bem isso, enfatizar os problemas, por exemplo, que como o Ricardo comentou, né? Os problemas que nem sempre, quando você não vê
as bandas de cara, né, você não consegue sexar, você pode tratar a imagem, e esse tratamento da imagem é só aumentar a resolução, né, não é editar, claro, as bandas, mas quando você aumenta a resolução, inverte as cores, ou quando você já tem um conhecimento a ponto de saber que aquela banda só acontece naquele sexo e a ausência da outra banda, apesar de esperada, não quer dizer que o indivíduo não é daquele sexo, mas é porque o primer amplifica menos a outra banda que fica mais fraquinha e que num gel de agarose é difícil de visualizar. É uma informação bem importante para quem está começando a padronizar técnicas em laboratório de biologia molecular com esse objetivo. Então, eu achei, tomara que passe pelo referi e o referi não peça para cortar esse detalhe, porque na prática é um detalhamento muito importante para quem está trabalhando em biologia molecular e está implantando a técnica no laboratório. Em relação a trabalhos de revisão sobre setas, né, a Edma, o ano passado, sendo monitora de um componente curricular, junto com a Priscila e uma outra aluna do laboratório. Sabrina. E a Sabrina, isso. Elas fizeram uma revisão muito boa de levantamento de setas, e são poucos os trabalhos, porque, assim, eu estou falando uma pessoa que trabalha em biologia molecular, mas não tem essa visão toda de setas, né? Quando a gente faz essa revisão, o trabalho que as meninas tiveram para encontrar o número de setas em cada estado foi enorme, e às vezes tem setas que não estão mais em atividade, e elas fizeram um trabalho de procurar em YouTube, né, em vídeos, em trabalhos publicados em veículos de imprensa sobre a ação dos setas, mas uma revisão sistemática sobre número de setas atuante em cada estado, setas administrados de forma municipal ou federal, ligado ao IBAMA, financiado de forma pública ou privada, não foi uma atividade fácil para as meninas no ano passado. Você quer falar mais sobre isso, Edma? Ou é mais ou menos isso, essa impressão que você teve também? Não, é isso mesmo. A gente teve bastante trabalho, assim, de encontrar na internet, e a gente acabou recorrendo a mandar e-mail para as secretarias de meio ambiente dos estados e das cidades, se a gente achava que tinha ali só para confirmar, e a gente ligava para os números dos setas que tinham, por exemplo, no Google, e a gente tentava falar com o pessoal para ver se estava em atividade e tudo mais. Um trabalho, assim, que deu trabalho. E que é variável de um ano, a cada, não sei, 2, 3, 5 anos, né? A gente encontrou um trabalho publicado num congresso, né, Edma, em Minas, eu acho que era realizado no Instituto, tinha relação com o Instituto Federal, com um número de setas, mas quando a gente fazia essa revisão mais sistemática, assistindo vídeos de divulgação desses setas, a gente percebia que não era bem aquilo, já estava diferente. Sim, esse trabalho, inclusive, foi o que eu consegui para citar naquela referência sobre os setas, que é um APUD, foi o trabalho que eu consegui para colocar lá, porque foi um dos únicos que eu encontrei, assim, de levantamento de setas, que falava mais sobre setas, assim, especificamente. E tem muito mais setas do que eles falam no trabalho, só que alguns setas que eles falam também já estão desativados. Então, varia bastante. Isso, fica difícil a gente queria colocar números bem exatos, no capítulo de revisão sobre número de setas, mas a gente fica inseguro porque a gente não tem um trabalho revisto por revisores, publicado sobre isso. Então, é uma dificuldade realmente. Esse ponto que Ricardo falou sobre a monogamia social e a poligamia genética é bem interessante, né?
A Edma já tinha me falado sobre essa monogamia social, né, que ela não reflete essa formação dos pares sexuais, ela não tem, em animais, né, em aves, por exemplo, ela não tem o mesmo significado que para humanos, né, isso não necessariamente quer dizer que os indivíduos façam sexo, e essa monogamia social como disse Ricardo, pode ser uma convenção de convivência, né, que traz benefícios mútuos, mas não necessariamente tem relação reprodutiva, né, e a gente Edma vai tentar escrever um parágrafo, talvez na revisão, né, ou um parágrafo até na discussão do artigo, usando essa expressão. Monogamia social ela já usava, mas poligamia genética não. Eu acho que abre uma discussão, deixa bem mais interessante a leitura da discussão, porque abre um mundo de possibilidades que muitas pessoas nunca leram sobre isso. Vai ser bem bacana. E uma insegurança que a gente tinha, e eu não sei se vocês viram outros trabalhos, é mencionar que esse é o primeiro trabalho que faz levantamento da frequência dos sexos em araras vermelhas. A gente realmente, Edma procurou bastante e não encontrou trabalhos, né, Edma? Você também não viu, né, Ricardo ou Edson? Por mais que o trabalho seja pequeno, de 12 araras, como comentou Edson, mas era o que a gente tinha na Bahia no momento de fazer o trabalho. O tamanho amostral não é grande, mas eu acho que é uma frase bastante impactante, né? Que é o primeiro trabalho de levantamento da frequência dos sexos em arara vermelha. E a gente espera que fique maior com o tempo. Vamos esperar essa pandemia passar. E em relação às observações, era isso, né? Logo a gente vai sair da sala, eu já passei de forma privada para Ricardo e para Edson o link numa outra sala de encontro para a gente sair, se reunir, depois voltar. Queria falar, agora eu tenho bem pouco tempo, falar rapidamente, né, eu conheço a Edma desde o primeiro semestre da graduação, né, ela foi minha aluna no primeiro semestre, no quarto semestre, foi monitora mais de uma vez, né, ela participou de execução de projetos de pesquisa e projetos de extensão ligados à coordenação do Ricardo. Ela participou de inúmeras edições, né, de projetos PIBIC, né, e uma coisa que a Edma não mencionou é que ela escreveu projeto de TCC umas 3 vezes, com 3 temas diferentes. Então, ela teve muito trabalho para chegar até aqui, né. Por quê? Porque a gente queria, primeiro a gente tentou desenvolver um projeto, eu acho que era poxvírus, era um tipo de vírus, né, onde a gente ia padronizar os parâmetros no laboratório e fazer a detecção desse vírus em amostras de aves. Aí a gente percebeu que ia ser muito difícil pelo tipo de material genético e para conseguir um controle positivo para a gente usar nos experimentos. Alguém que fornecesse para a gente uma ave, um material biológico infectado com esse vírus para a gente poder padronizar a técnica. Depois ela escreveu um outro projeto agora está me faltando... Malária aviária, plasmódio. Com malária aviária, né? A gente encontrou lá em São Paulo uma pessoa que forneceu as amostras para a gente padronizar, já dava tudo certo, a lista com o Ricardo das compras dos primers que a gente já tinha escolhido. Eu ia para o laboratório da USP para fazer lá o sequenciamento. Edma ia fazer um microestágio no laboratório para aprender a técnica, para encontrar, para acompanhar lá o que eles faziam e depois comparar o que eles faziam com o que a gente ia fazer aqui, para ver se o que a gente fazia era tão assertivo, usando técnicas mais simples e que poderiam ser aplicadas em centros não tão grandes com o que eles faziam lá. E aí veio a pandemia e tudo que você já conhece impossibilitou, e a Edma escreveu um outro projeto, né, de consexagem araras vermelhas. Então,
esse resultado no dia de hoje, né, que está parecendo cansativo, porque está sendo uma banca longa, para a Edma foi muito mais trabalhoso do que vocês imaginam, porque ela escreveu praticamente 3 projetos, né? E então ela passou por vários percalços, ela não desistiu. A Edma vai ser uma grande perda. Quando a Edma for embora, todos que conhecem Edma sabem essa criatura de luz que ela é, né? Então, ela é uma pessoa muito generosa, ela ajuda muito no laboratório, os colegas, né? Ela é uma pessoa muito proativa, eu não precisava me preocupar com os prazos dos relatórios de PIBIC, por exemplo, ela enviava com antecedência, né? Ela é de uma honestidade, assim, uma honestidade que deixa a gente emocionada, né? Eu posso passar qualquer coisa para a Edma e eu tenho certeza que ela não vai, eu uso uma palavra mais primitiva, ela não vai mentir em nada, né? Eu tenho uma completa confiança na Edma, né? Tanto em coisas grandes como em coisas pequenas. Mesmo que a Edma erre no laboratório, o que não aconteceu, né? Mesmo que seja um erro grave, eu sei que a Edma vai me contar. Né? Então, esse tipo de relacionamento entre orientador e orientado não tem preço, é maravilhoso. E Edma tem essa característica de honestidade que salta aos olhos, né? Então, em qualquer local, em qualquer equipe em que a Edma se inserir, ela vai trazer essa característica para a equipe, e isso é muito bom de trabalhar com pessoas assim. Ela é uma pessoa animada, né? Uma pessoa que agrega, é uma pessoa que faz com que a equipe trabalhe mais, ela é uma pessoa extremamente trabalhadora, né? Então, vocês viram, ela escreveu 3 projetos de TCC, né? Então, trabalhar com populações naturais não é fácil, como o Ricardo e Edson sabem, né? Tem imprevistos em termos de quando que a equipe pode receber a equipe de coleta, etc. E a Edma nunca se negou a trabalhar em final de semana, feriado, quando fosse, à noite, se fosse necessário, a Edma tá lá. Então, como comenta Ricardo, Edma é uma pessoa que você tem certeza que você pode contar, né? Na alegria e na tristeza, em qualquer momento, a Edma está lá para ajudar você e você não precisa passar para outra pessoa. A Edma vai fazer, né? Eu também estou ficando emocionada. E com um coração despedaçado, porque a Edma vai embora, vai ser uma grande perda para a gente. Vai embora sim, né, Edma? Talvez você continue com a nossa equipe e faça uma pós-graduação aqui na Bahia, associada à nossa equipe. É o desejo meu e o desejo de Ricardo, porque te perder não vai ser fácil. É difícil de encontrar uma pessoa como você. Né? Você é uma pessoa realmente muito rara, e como o Edson falou, não só em questões peculiares de personalidade, mas em relação a poder de trabalho também. Você faz as coisas muito bem, né? Eu e a Edma, as duas perfeccionistas, era um trabalho para a Edma imenso. Mas a Edma ia lá e corrigia de novo. E a questão dela não ter passado do tempo foi porque ela ensaiou muitas vezes essa apresentação. Então, eu vou parar de rasgar elogios e Edson e Ricardo vamos sair da sala e quando a gente terminar de preencher os formulários, a gente volta para fazer a leitura, ok? Obrigada, 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 obrigada. Até breve. Fiquei até vermelha, ó. Voltamos. Depois de muita briga lá no outro grupo. Para ver a nota de Edson. Briga, meu Deus do céu! Deixa lá e chegar de volta.
Olá. Oi, Carol. Oi. Oi. A banca já se reuniu, preencheu os documentos e eu devo ler a ata? Isso. Pronto. Então, título da monografia, discente, orientadora, vocês já conhecem, de acordo com o Regimento Geral da UFBA e com instrução normativa que regulamenta a realização do trabalho de conclusão do curso de bacharelado em Ciências Biológicas, foram iniciados os trabalhos da comissão examinadora composta pelos professores Laís, Ricardo e Edson, às 14 do dia 7 de junho de 2021. A discente fez a apresentação oral da monografia durante 25 minutos. Após o encerramento das arguições, às 15h55, a comissão examinadora pronunciou-se pela aprovação mediante a realização das devidas correções sugeridas pela banca. Esta ata deverá ser assinada e as assinaturas vão ser enviadas para a Carol. Então, você está aprovada, Edma. Parabéns! Parabéns! Obrigada! Parabéns, Edma! Obrigada! Parabéns, Edma! Obrigada, professor! Hoje vamos tirar uma fotinha, um print. Vamos. Você consegue daí? Sim, vou tirar primeiro aqui com vocês, depois eu vou chamar o povo todo para abrir a câmera também. Cadê? Pede logo para o pessoal ir abrindo. Mas primeiro com a banca, depois com todo mundo. E com a professora Carol. Você não vai conseguir separar, consegue? Consigo, eu estou certinho, os 5 aqui na tela. Então perfeito. Deixa eu sair, então. Não, você também, Carol. Você faz parte também dos professores que avaliam. Pronto, deixa eu salvar aqui, tirei. E agora, todo mundo liga a câmera, por favor, para aparecer aqui no print. O povo é tímido, não vai abrir as câmeras. Ah, não, gente. Tem que abrir. Estamos em 23 na sala. Bora ligar essas câmeras. Ai, que lindos! Olá! Ô, Pri! Zizi tá aqui! Gente, minha mãe e meu pai, se vocês não conhecem, minha irmã. Parabéns! Também, Parabéns. É uma vitória de todo mundo. Da Você família merece, toda. você é muito especial pra gente. Ai, obrigada. Edma é uma menina muito especial mesmo, parabéns. Parabéns, filha, coisa linda! Chorona, chorona. Vou tirar o print, então. Tá, tira aí. E o Eliezer tá aqui também. Que coisa linda. Vamos tirar o print, então. Todo mundo faz a pose. Ei, Pedro! Vou salvar aqui. Para garantir. Ela vai te ver. Parabéns, Dinha! Você merece! Obrigada, tia. Pronto, já tirei print. Obrigada a todos que ligaram a câmera. Então vamos deixar você relaxar e descansar agora, Edma. Fazer as correções agora, né? Descansar só um pouquinho. Enquanto a gente estava reunido na outra sala, os examinadores da banca já estavam enviando os arquivos para a Edma trabalhar. Esse descansar é teórico, né, Edma? 5 minutinhos, depois já volta. Mas pelo menos vai estar mais relaxada. Sim, graças a Deus. Muito obrigada, gente, de verdade, a todo mundo. Obrigada mesmo.
Um beijo, tchau, tchau. Até uma Tchau, próxima. tchau, gente. Obrigada por tudo.